paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, graças a Deus. Ano novo, vida nova, revista nova, lição nova. Graças a Deus estamos aqui, irmãos, para mais um podcast, pela graça do Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E mais uma vez aqui, né? Estamos para comentar mais uma lição importante nessa revista nova do ano 2024. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar brevemente. Meu nome é Daniel Maia, me congrego aqui desde o meio do ano passado, na Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza, Ceará, né? E seja muito bem-vindo, você que não nos conhece, né? Pode ser irmã Gedídia, quero também que ela se apresente aqui. Irmã Gedídia já está há mais tempo também conosco, e eu A peço que paz, ela se apresente Senhor. para quem não a conhece. Paz, Senhor a todos. Que bom tê-los aqui. Vamos juntos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, uma lição que traz mais conteúdo doutrinário, né? Dessa vez, a salvação, o pecado, a remissão de pecados, que nós possamos aprender bastante. Meu nome é Gedídia, eu sou membro da Assembleia de Deus em Planalto, setor 22 aqui em Natal. E como você pode ver, nosso podcast faz sempre essa ponte interestadual, Fortaleza e Natal. Interessado. Glória a Deus por isso. Inclusive, né, os irmãos que nos acompanham um pouco mais de tempo podem notar que a professora Thais, né, ela não esteve presente nas últimas gravações, né, a professora Thais teve um filhinho, né, o Andrezinho, né, por isso ela esteve de resguardo, e por sinal foi ela quem escreveu, né, essa revista, que tem um tema tão importante, né, que traz uma temática tão importante, que é a da história da salvação, né? Uma temática assim extremamente importante porque diz respeito à nossa história, né? E fala da história da salvação diz respeito à nossa história também. E o capítulo que nós iremos tratar hoje, a lição, é a lição de número 3, queridos, que tem como título Pecado, a maior pandemia da história. Leitura bíblica que se encontra logo ali no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículos 3 a 8, e capítulo 6, versículos 5 a 7. Nós não iremos ler aqui, mas os irmãos podem ler em casa. Inclusive, se recomenda que os irmãos leiam antes de ouvir o podcast, né? Para ter um melhor aproveitamento do conteúdo. E a mensagem bíblica se encontra ali em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, né? Traz aqui uma versão mais atual da Bíblia, né? E é uma passagem que todos estão acostumados a ler como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Segundo a Almeida Revista e Corrigida. E, queridos, antes de começar aqui o nosso capítulo, nosso tópico de número 1, é interessante a gente pontuar o ponto de partida da lição, né? E é informado que uma das sugestões que o professor pode, óbvio que o professor sempre é interessante que ele dê asas à sua imaginação, né? Use a sua criatividade, sempre use recursos que vai trazer a participação dos alunos, né? E uma sugestão que é trazida aqui na lição é o professor trazer fotografias, matérias que demonstrem os males do mundo, né? Então, pessoas na rua, racismo, fome, guerras, né? A guerra de Israel, né? Tá tão atual, né, professor Henrique? Então, o professor pode trazer esses temas que estão relacionados à temática do pecado, né? E começa, pode questionar o seu aluno: existe bondade no mundo? Quem é o responsável pela maldade? Né? Então, instigue, né, essa discussão antes de entrar propriamente na Isso. lição. Né? Uma sugestão também que eu pensei, quando a gente estava olhando a lição, é trazer notícias locais também, né? Sempre notícias que não são boas, infelizmente, da nossa redondeza, dos bairros, da cidade, né? E o professor separar duas ou três, não para assustar, mas para que eles desenvolvam a capacidade de crítica deles e que eles acordem, né, para a urgência do tema da nossa lição. Exatamente. E o primeiro tópico já, né, da nossa lição diz o que é pecado, né? E é muito interessante
pode parecer um pouco óbvio, mas muitas pessoas ligam o conceito de pecado a um conceito teológico, a um conceito da teologia, que está é, é, descrito na Bíblia e é tratado nas igrejas, durante os cultos. Quer dizer, talvez o nosso aluno, o nosso adolescente, alguns têm uma noção boa do que seja de fato pecado, mas uns abstratizam muito a ideia, sabe? Então pensam que é algo da igreja. Então, essa também é uma grande importância da lição atual. Mostrar que as mazelas que a gente vê hoje em dia é decorrência justamente desse pecado. E dentre vários conceitos que podem ser trazidos, afinal, o que é que a gente pode explicar para eles que é, de fato, o pecado? Bom, a definição trazida aqui pela lição é uma definição bastante simples e, ao mesmo tempo, verdadeira, é que pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é desobediência a Deus, né? Muitas pessoas floreiam, né? Principalmente quando a gente estuda a marteologia, a gente vê que são vários os conceitos, as correntes, mas em síntese, queridos, é, pecado é a transgressão da lei de Deus, a quebra do relacionamento com o ser de Deus. E eu acho muito interessante, dentro desse tópico primeiro, professora Egídia, PhD aí nesse tema psicologia, vou até ousar comentar aqui um pouco, mas não muito tempo para não, né, não fazer vergonha. Mas achei muito interessante aqui esse modelo cognitivo, né, que mostra o passo a passo, digamos assim, para o pecado, né? Começa com um pensamento que ativa uma emoção, essa emoção ela é gerada, produz um comportamento e o comportamento ele é efetivado e reforça o pensamento, que ativa a emoção, que produz o comportamento, que reforça o pensamento, que ativa a emoção e aí vai nesse ciclo, é, esse ciclo Vicioso. vicioso, né? No caso do Literalmente falando, né? pecado, no caso do pecado, é um abismo chama o outro. E Exatamente. pensando nos adolescentes, eu acho legal a gente fazer o link também com que algumas, pensando aqui em Natal, por exemplo, é muito, eu acho que isso é uma coisa nacional já, pelo menos da nossa denominação, que as crianças vêm já, na minha época, um dia desse, não tinha esse conceito de pecado para as crianças, mas hoje já tem assim, que pecado é tudo que a gente faz, fala, ouve, vê, que não agrada a Deus, né? Que transgride o obedecer a Deus. Então, é quando a gente desobedece através, olha só, é legal lembrar isso para eles, através dos sentidos, né? E o outro aspecto que a gente pode dar ênfase também para ficar bem prático, o conceito do pecado existem os desejos, as concupiscências da carne, né? E isso está previsto lá na Bíblia. Tem um versículo que mostra quais são as obras da carne, as concupiscências da carne. E aí a gente tem como descrever para eles sentimentos, comportamentos, falar sobre os impulsos, os desejos que eles têm e comentar isso com os adolescentes para, veja bem, professor, você vai ser um mediador desse processo para que eles entendam esse conceito. É muito mais rico quando eles descobrem o conceito do que você chegar e dizer, pecado é tal, 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 né? É não transgredir a lei de Deus, tá? Primeira palavra transgredir já vai ficar, né? Já vai fechar algumas janelas de aprendizagem, mas aí vamos criar o diálogo. O que é que vocês pensam que é pecado? Ah, pecado é desobedecer a Deus. Como? Como é que se desobedece a Deus? Como é na prática? Isso é mais efetivo. Até que se chegue, existe uma técnicazinha, Daniel, que a gente forma o conceito junto com o aluno, né? Vamos criar o nosso conceito de pecado. Claro, professor, professora, que esse conceito tem que estar dentro do conhecimento bíblico, da doutrina bíblica sobre o pecado. E aí, super importante quando a autora, nossa querida Thais, né, da lição, diz que o conceito de pecado não é relativo. Porque quando a gente lembra do pensamento, dos desejos, a gente pode dizer, ah,
Mas aqui é pecado assim, na cultura tal é pecado assado. E não é assim. Na Bíblia existe descrito também comportamentos, pensamentos, emoções. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? É só um pensamento. Aquele que deseja a mulher do seu próximo já pecou, né? Então, é só um desejo. É só um desejo. Então, é importante que os adolescentes entendam que esse conceito ele é muito prático. Parece abstrato, mas é muito prático. E o modelo cognitivo é o que você falou, né? Passa pelo conceito lá das crianças que eu falei. É pela visão, é pela audição, é pelo que a gente fala. Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14 diz que a língua tem veneno mortal, né? Pode trazer bênção e pode trazer maldição, vida e morte. Então, lembre ao seu adolescente que o que chega para ele precisa ser filtrado, porque senão a gente pode se embaraçar com as coisas e isso se tornar um problema e um pecado. Acho que Perfeitamente. para o tópico 1 já deu, né? Já tá muito bom, é. Tópico Professor, 1 já foi. se você quiser mais conhecimento sobre o modelo, a tríade cognitiva, que é o que tem aí na lição, você pode pesquisar na internet. Tríade cognitiva. Você vai encontrar bastante coisa. Se não for suficiente, deixa aí nos comentários que a gente vai ficar de olho para poder ajudar você no que for possível, viu? É um prazer. Perfeitamente. E lembrando que é sempre interessante que o professor, a professora assuma essa postura de pesquisar, de aprofundar, né? Até porque o apóstolo Paulo até fala, né? Quem ensina que haja dedicação. Então você tem que se Esmero. dedicar ao ensino, você tem que realmente se aprofundar. E o podcast, de fato, ele é limitado, tem um tempo limitado. A gente não pode ficar falando, né, professor, de 3 horas, 4 horas. Os amados nem aguentariam tanto tempo. Mas é Isso. muito conteúdo para ser falado, né? Aqui, só para os irmãos terem noção aqui do capítulo 1 para gente, do tópico 1 para a gente fechar. Tiago, ele fala lá no capítulo 4 versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você também pode abordar esse conceito, né, de pecado não é apenas simplesmente fazer algo desagradável, mas deixar de fazer algo bom, né? Que a pessoa sabe que pode A fazer e não faz. omissão. É pecado. A omissão, exatamente. Um outro aspecto interessante, Paulo traz lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, quer dizer, tudo que você tem que fazer com base na fé, convicto de que aquilo agrada a Deus. Se você faz algo na dúvida, ixi, eu não sei se agrada a Deus, mas eu vou fazer na dúvida, é pecado, né? Então, outros dois conceitos que o amado professor pode trabalhar também em sala de aula, tá bom? A gente não pode discorrer muito, porque infelizmente o tempo é limitado. Tópico de número 2, queridos, traz as consequências do pecado. E esse ponto aqui eu achei sensacional, porque ele trata aqui dos danos do pecado na família, né? Cita aqui o exemplo de Caim e Abel, que o professor pode trabalhar bem essa questão familiar de Caim e Abel. É uma história que nos ensina assim, lições preciosíssimas. É interessante que Deus pergunta para Caim, Caim pergunta para Deus, né? Eu sou eu o guardador do meu irmão? Sim, Caim. Você está fazendo uma pergunta óbvia, é claro que você é o guardador do seu irmão, né? E tantos outros exemplos, o professor pode trazer exemplos de divórcios, né? São tão comuns hoje em dia, é fruto do pecado que entrou, né? Divisões familiares, dentre tantos outros exemplos, inclusive bíblicos danos do pecado na sociedade. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do professor sobre esse tema é que, assim, o nosso aluno, se ele já não foi doutrinado dessa forma, ele será no ensino médio. Existe uma ideia, né, professora Genidia, uma ideia atual de se imputar as mazelas da humanidade sempre aspectos secundários. Então, por exemplo, o aluno, ele vai aprender na escola
que a culpa de ter pessoas pobres nas ruas é por conta do capitalismo, ou é por conta da má distribuição de renda. A culpa de ter aquele país X na miséria é por conta da política econômica daquele país, ou é por conta do político eleito X ou Y. Alguns vão dizer, alguns, principalmente alguns mais intelectuais, vão resgatar ideias iluministas e vão dizer que as mazelas atuais decorrem da falta de educação. Então, assim, todos esses aspectos que eu acabei de mencionar estão direto ou indiretamente relacionados, né, com as mazelas que a gente vê, mas não entram no âmago da questão, do problema em si, que se resume a pecado. A origem de tudo isso que a gente sofre e vê não é tudo mesmo. Pessoa pobre pedindo na rua, pandemia, coronavírus, pessoa que morreu de saúde, ataque no coração, pessoa Crimes. que crimes, por exemplo, esses crimes é o melhor exemplo. Tudo isso, queridos, é por conta do pecado. Né? Deus nos criou para Isso. vivermos eternamente. Deus E nos no criou para vivermos final, no jardim. Né? as Sim, professor. explicações para isso, seculares, né, ou podemos dizer acadêmicas, escolares, acadêmicas nem tanto, porque entra aí também a teologia, mas Sim. seculares, né, do conteúdo escolar, estão muito com teorias sociais. E o exemplo de Caim e Abel é muito feliz porque ele trata da célula da sociedade, que é a família. Então, Algo como tão você odiado está pelo inimigo. Então, como você estava exemplificando, são explicações que não vão no X da questão, não vão no alfa, no beta, no âmago da questão. Por quê? Porque no final das contas, existe o momento da escolha de cada um. Mesmo quando o cara está em circunstâncias muito adversas, né? Ah, mas ele foi abusado. Ah, mas ele passava por violência. Sim, mas há um momento em que ele faz a escolha por ser violento. Há um momento que ele poderia escolher não ser um repetidor daquele erro. Ele tem os momentos de consciência, exceto as pessoas que realmente têm problemas mentais e transtornos que são mais complexos, né? Mas mesmo essas pessoas, a Bíblia diz que nem o louco vai errar o caminho do céu. Então, eu vejo que pela Bíblia existem as janelas de escolha. Existe um momento em que o drogado tem a lucidez para fazer a escolha dele. É fácil? Não. Erra, erra, cai, cai, milhões de vezes. E só Deus pode julgá-lo nesse processo, né? Então, a gente precisa ter a clareza, e a lição traz esse conceito, não é nem conceito, é o exemplo muito feliz dos danos do pecado na família, porque a gente pode dar ao nosso adolescente a amplitude do que é a ação de um grupo familiar. Porque um grupo familiar que deu errado lá na origem da nossa criação teve uma consequência que até hoje eu e você sofremos. Desde os micro-organismos, todo o ecossistema, né, natural do planeta, até as nossas atitudes vão sendo corrompidas, foram corrompidas pelo pecado. Então, às vezes, o adolescente diz, não, não é nada demais. Mas pense, é um erro aqui que pode ter uma consequência ali, ali e acolá. Então, a gente precisa dar essa noção. O erro de Caim parecia, não, eu não tenho nada a ver, né? Ele se posicionou assim diante de Deus. Não tem nada a ver, Deus. Ei, Abel, Abel, eu sou eu, né? Mas imagine, eu estava pensando, Daniel, fazer na minha sala de aula, sabe o quê? É. Sugestão didática para você, professor. Vamos fazer o diálogo de Adão e Eva pensando na situação desses dois meninos, né? Se você fosse o pai, vamos botar o pai e a mãe de Eva aqui. Você ia dizer o que para Abel? Você ia dizer o que para Caim? O que é que você acha que eles, com a direção de Deus, que Adão e Eva
já sabiam que tinham errado, perdido a bênção de Deus, tinham perdido o Éden, né? Já sabiam que iam ter que passar por dores de parto, já sabiam que iam ter que viver do suor do trabalho e tinham vivenciado o jardim, a perfeição, e estavam vendo tudo que estava acontecendo de diferente ao redor deles. Então, o que será que Adão e Eva estavam pensando sobre Caim nesse momento, né? Será que Eva era uma mãe bem equilibrada o suficiente para dizer, não, meu filho, você fez errado? Ou será que ela tinha preferência por um? E aí a gente vê o desequilíbrio geral, né, familiar, que trouxe consequências. E a Exato. gente vê um Caim que tinha sentimentos, emoções, pensamentos guardados, assim, escondidos, facciosos, né? Porque do nada, né? A gente não pode achar que foi do nada, tipo, não, vou matar meu irmão porque ele fez uma oferta e Deus se agradou da oferta dele. Não, aquilo já vinha sendo cultivado, o modelo ciclo vicioso já vinha de antes. E um dia, quando a gente estiver lá no céu, a gente vai entender melhor por que que Caim É, fez essa desgraça. Mas só Deus pode explicar, né? é verdade. E como a professora Eugênia já falou muito bem, é interessante como uma desintegração familiar pode ocasionar problemas de grandes proporções, né? A família é a célula máter da sociedade, né? Então, por isso que o diabo ataca tanto a família, porque se ele desintegra esse núcleo, o núcleo social, ele automaticamente será desintegrado também. Basta você ver que, né, quando você pega essas pessoas que cometeram crimes, vai fazer uma investigação social nelas, né? Sempre vai ver que teve ali um desarranjo familiar, né? Pais que não conheciam, aliás, pessoas que não conheciam os seus pais, não receberam educação da mãe, foi criado na rua, foi criado por sei quem, por Beltrano. Então, você sempre vê que tem uma origem familiar, né, esses grandes problemas sociais. Então, o que eu acho interessante também a respeito de Caim e Abel é que é como a geração, porque é muito interessante. Deus tinha feito Adão e Eva, tinha colocado o jardim, o pecado entrou, e logo em seguida, já na geração seguinte, é um assassinato de um irmão contra o outro. Então, para os irmãos ver como o pecado é veroz, como ele realmente vem para acabar mesmo com o ser humano, ocasionando todos os problemas que a gente vê hoje. Eu lembro aqui o que Jesus falou, né? Em Mateus capítulo 15, não me recordo agora o versículo especificamente, mas ele diz assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isto é o que contamina o homem. Então, a origem dos problemas está dentro, né? Eles vão apenas se exteriorizar, né? É, utilizando aqui uma redundância, vão se exteriorizar do lado de fora. Mas isso e as pessoas acabam confundindo, né? Acabam olhando o que é de fora e dizendo, ah, isso aqui é a causa. Não, isso aqui é apenas a consequência, né? Então, se o professor ou a professora possa colocar isso para o seu aluno também, né? Até porque eles vão ser ensinados nas escolas que o ser humano ele está mais na posição de vítima do que propriamente de culpado, né? E a gente já retoma aqui, inclusive, ideias marxistas mesmo, de tomar as ideias de Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, de que o homem ele nasce bom, a sociedade se corrompe, é, o homem ele é vítima da superestrutura do Estado, da superestrutura da educação, da superestrutura da religião que está a serviço do capitalismo e por isso eles desintegram a moralidade humana. Então, assim, eles vão receber esse tipo de doutrina. Então, é interessante que eles estejam bem fundamentados, né, na doutrina bíblica. É interessante que o professor mostre de fato isso, para que quando eles receberem essa informação, eles falem, opa, não é bem assim não, né? O aluno tem esse discernimento para saber que essas ideias que são ensinadas nas escolas, muitas delas não têm embasamento bíblico, certo? E tudo isso, querido, a gente vê aqui no tópico número 2, né? As consequências terríveis do pecado. Tá? Aí o professor Hum. pode citar aqui, a gente citou família e mas o professor pode citar outros exemplos.
E Olha, eu professor. estava lembrando também que a nossa comentarista, ela deu ênfase sempre no final dos tópicos, assim, que apesar do pecado, dessa força toda, né, a gente precisa também ferramentalizar, né, os nossos adolescentes sempre falando da força, do perigo, do pecado, mas sempre dizendo para eles que existe a solução em Jesus Cristo através da busca pelo Espírito Santo de Deus, através da oração, através do congregar diante para o adolescente é crucial, é fundamental, porque ele está muito na fase do social, ele está muito interessado no que é externo, a casa dele, a família dele. Isso É, tomando consciência de que muitas famílias de adolescentes já têm suas dificuldades, né? Seus problemas. sim. Então, É eu uma volto, luta, toda vez que vai para a igreja é uma batalha, né? Para arrastar ele, arrastar é, ela. e eu retomo como o Daniel sempre coloca, saiba ouvir o seu aluno, treine a escuta. Quando ele vier fazer uma pergunta que parece muito simples, muito pequena, dê atenção. Se ele buscar você individualmente, seja acessível ao seu aluno, porque a construção da identidade cristã, ela vem daí, ela vem de uma família estruturada com Cristo ou sem Cristo, mas no contato na igreja, né? Trabalhando o conceito de pecado, conceito de salvação, e é por aí que esses adolescentes vão construir o cristão que nós desejamos e que principalmente o Senhor Jesus deseja. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, os irmãos puderam ver que o tópico 12 ele é bastante rico, né? Então, o professor vai ter aí muito pano para manga para desenvolver. E já aproveitando, queridos, vamos para o tópico número 3, né? O último tópico, que fala um mundo longe de Deus, que retoma ideias que a gente já discutiu aqui nos tópicos anteriores, né? A comentarista fala que inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, ódio, mentira são algumas práticas que podemos identificar no trecho bíblico que estamos estudando, né? Tais características guardam semelhanças com a nossa sociedade atual, né? Então, retomando aquela ideia exatamente de que os males que a gente vê no mundo vêm de dentro, são oriundos do pecado, são oriundos da escolha do homem de viver longe de Deus, e não propriamente de um sistema político, de um sistema econômico, Uma óbvio que isso ideologia social, né? ideologia social. Óbvio que isso vai ter alguma repercussão social, econômica, vai ter repercussão na gente também, mas a gente está tratando aqui da origem dos males, né? E se a gente está tratando da origem dos males, a gente tem que atacar a raiz propriamente. E a raiz se chama realmente pecado, né? E destaca-se aqui Romanos capítulo 3 versículo 10 que diz que o apóstolo Paulo, né, trata do Espírito Santo, não há um justo nenhum sequer, né? Mas mesmo assim, aproveitando que a professora Eugenia falou no final do tópico número 2, mesmo assim Deus escolheu se manifestar através do seu filho, né? Eu acho interessante que Deus, né, professor Eugenia, ele podia ter zerado o mundo, né? Ele falou assim, isso aqui tem jeito mais para isso aqui, não vou destruir, vou fazer outro, vou criar outra Adão, vou criar outra Eva, vou reiniciar, botar um restart, né? Podia ter feito isso tranquilamente, mas ele falou, não, vou preferir que eles continuem, porque eu vou mostrar o meu amor por eles através do meu filho. Né? Em vez de destruí-los e criar um novo mundo, eu vou resgatá-los do lamaçal de corrupção em que eles estão inseridos, através da entrega do meu único filho para morrer, né? Não era, Jesus não veio para dizer aqui, sejam perdoados, amém. Não, ele veio para morrer por nós, deu a vida por nós. Né? Isso é interessante, mostrar como o nosso Deus é amoroso e como ele se importa e quer que a gente aprecie esse atributo dele, né? O atributo do amor, o atributo de onde o atributo de onde veio a nossa salvação, né? Cujo tema é esse que a gente está estudando ao longo dessa revista. Né? Essa Jesus é não, você acabou de descrever a relação entre o pecado e o amor, porque isso é curioso.
né? Se você chegar para o seu adolescente e dizer qual é a relação entre pecado e amor. Não, não tem relação entre pecado e amor, mas existe sim. Deus poderia ter fulminado o planeta Terra, ter ido lá para Marte, ter pegado os marcianos e ter feito dele uma nação pura, sem pecado, né? Mas não, ele decidiu ser amado. Ele decidiu dar-nos a oportunidade de rever. Ele nos construiu com essa capacidade de reconciliação com ele, né? Através de Jesus. E no Velho Testamento, né? Vamos dar ênfase a isso também. Existem vários personagens que demonstram a misericórdia de Deus com o povo de Israel, desde o Êxodo, né, até aos 400 anos de Jesus não, Deus sem se manifestar, mas até esse período Deus demonstra sua misericórdia em várias situações, através dos profetas, através dos reis, através dos líderes, através de pessoas dentro do próprio povo. Deus mostrava, estou lembrando quando Deus permitiu que a Arca da Aliança ficasse na casa de uma pessoa, né? E aquela pessoa prosperou e o reino de Israel estava sem prosperar. Então, é como se Deus dissesse assim: eu tenho um remanescente, sempre eu tenho um remanescente. E Deus, hoje, no nosso mundo, na nossa sociedade, tem os remanescentes. Que eu e você possamos ser, né, Daniel? Esses remanescentes. Jesus dá força para a gente, Senhor. Nos ajuda. É Porque sim, o adolescente vai perceber, poxa, o pecado existe, mas o amor de Deus é gigante, é enorme, é maior do que o pecado, é muito maior do que o pecado. E o versículo, né, lembrei agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. graça de Esse Deus. versículo é muito importante também para essa lição, hein? Dica. É verdade, com certeza. E para encerrar esse tópico, para a conclusão, eu lembro daquela passagem em Lucas 7, né, que a pecadora unge os pés de Jesus e Jesus vai comparar aquela atitude com a atitude daqueles, né, que receberam ele em sua casa, que não deram nem um beijo nele, não o trataram como aquela mulher estava tratando, né? Em conclusão, Jesus falou assim: digo a você, ela muito amou, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É exatamente essa relação que a professora Regina está trazendo entre pecado e amor, né? Entre perdão e amor. Porque o que acontece? Jesus ele ensinou aqui nessa passagem que para você amá-lo, é, a intensidade do amor que você nutre por ele é diretamente proporcional à sua noção de pecado que foi perdoado. Se você é uma pessoa que tem consciência de que você tem poucos pecados perdoados, por que você vai amar muito Jesus? Você não tem poucos pecados? Né? Essa era justamente a noção de Simão. Agora, aquela mulher pecadora, ela tinha total noção do quão pecadora ela é, do quanto Jesus perdoou, por isso ela amou muito, por isso ela fez aquilo por Jesus. Né? Então, por isso que essa lição que fala sobre pecado é tão importante. Quando a gente está falando sobre pecado, a gente está dando chance para o nosso aluno amar mais o Senhor. Né? Isso. Eu lembrei Então, de um exemplo engraçado, Daniel, porque estamos no podcast, acho que fica sim, leve para os professores ouvirem. Mas uma vez uma pessoa estava incomodada com um irmão dentro da igreja que dizia assim: Glória a Deus! Dava um grito, um glória bem alto. Oh, glória, né? Bem pentecostal, bem bleia, né? Como a gente fala. nem doer. E aí alguém se incomodou e chegou assim para o obreiro e disse assim: ai, esse irmão é muito exagerado, pelo amor de Deus. Orienta esse irmão aí que ele está gritando, incomoda as pessoas, é falta de educação e tal, papapá, papapá. Cheia de razão a pessoa. E aí um dia esse irmão que dava muitos gritos de "Ô glória" foi contar o testemunho dele. E o testemunho dele era que ele
assim, tinha passado por muitos, mas muitos milagres na vida dele. Era um morador de rua, passava fome, era envolvido com tráfico e já tinha sido jurado de morte, já tinha visto a morte e tal, e maior dificuldade, e Jesus restaurou ele, deu família, deu esposa, e deu filho, e ele estava na igreja feliz. Aí o obreiro lembrou da irmã que estava lá reclamando, né? E chegou assim de levinho perto dessa irmã, a senhora entendeu? Aí, Exato. ou seja, às vezes a gente não tem, a Bíblia diz, né, que a gente pisa o favo de mel, né? Porque a gente tem o favo de mel. Quem tem com abundância, né? Eu acho que é Provérbios que tem um versículo que diz que a gente pisa o favo de mel, ou seja, como a gente às vezes está protegido na igreja, a gente está guardado, temos uma, uma vida que tem que ter cuidado para não virar crente bolha, né, Daniel? A gente não Exato. tem a percepção de quanto é relevante a gente é, ser perdoado, né? Eu ouvi também testemunhos esses dias no Natal de uma pessoa da minha família dizendo assim: Poxa, ó, vocês nasceram em um berço evangélico, porque a gente estava comentando sobre o significado do nascimento de Jesus e tal. E a pessoa chegou e disse assim: Olha, vocês nasceram em berço evangélico, mas vocês não têm noção do que é. Eu vim de uma família que ninguém falava em Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia, essa palavra não passava na minha casa, pelo contrário, só passava problema. E um dia, no elevador de um prédio, uma moça estava indo para o culto e disse: Você conhece Jesus? E aí ela disse: Jesus, acho que eu já ouvi falar por alto, assim. Ela disse: Vamos para a igreja um dia, e convidou ela para ir. E ela tinha muita sede de ter sentido na vida, estava buscando, já tinha ido em centro espírita e tudo. E no final das contas, ela aceitou a Jesus, ela casou com uma pessoa de Deus, ela Glória a Deus. desenvolveu toda a identidade cristã dela para os filhos dela, os filhos dela são abençoados, né? Estão na casa de Deus. Então, o valor do reconhecimento do perdão, né? Acho que por aí vem lições falando sobre isso. Não perca o próximo capítulo. Fica a dica aí, viu, pro irmão, né? Realmente são lições muito boas, querido. Lições extremamente concatenadas, né? Inclusive a próxima, o capítulo, a lição de número 4 já trata sobre a esperança, a promessa. Então, são lições muito sequenciais, muito boas de ministrar a aula, né? Inclusive, aqui aproveitando, dando a conclusão da nossa lição, já para nos prepararmos para as futuras, a comentarista encerra dizendo que a pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo mundo, deixando graves sequelas desde o tempo de Adão. E por isso a gente não pode subestimar esses efeitos. Então, professor, aproveita essa aula para enfatizar mesmo a questão do pecado, sua perniciosidade, é, de preferência sempre com exemplos, né? O nosso adolescente ele entende muitas coisas, grava muitas coisas com exemplos. Então, use os mais didáticos possíveis. Utilize recursos didáticos também, né, para trazer a atenção do aluno, para trazer a participação dele. Então, aproveite para incutir no pensamento dele isso, a gravidade desse grande problema que vai ser solucionado por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a gente vai acompanhar nas próximas lições, tá bom? Professora Gedídia, suas palavras conclusivas dessa lição. Eu estava lendo 2 Timóteo, capítulo 2 versículo 4 que diz assim: Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de quê? De agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, esse também é um aspecto que é importante a gente deixar para os nossos adolescentes. Muitas vezes, o pecado, ele não chega prontinho, mas o adolescente é levado pelos embaraços da vida a um pecado. E um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo.
Então, é muito importante a gente dar a noção de perigo para esses adolescentes. E eu colocaria um ponto também aí, que a gente pode até remeter ao início da lição. Traga também os perigos da internet, os perigos digitais. E se prepare para corresponder a essas perguntas, se prepare para ore, né? Vamos orar, pedir perdão dos nossos pecados para que Deus possa agir e o Espírito Santo seja o professor no dia da sua aula. É isso. Amém, glória a Deus. Queridos, agradecemos a sua participação até aqui, né? Não esqueça, de dar o seu comentário, seu feedback. É sempre importante a gente também sentir, né, como é que o ouvinte está achando, sentindo a respeito do nosso podcast, dos comentários que fazemos, né, que é sempre para o engrandecimento do reino. Então, agradecemos por ter estado até aqui conosco, né, nessa primeira lição que estamos comentando, né, a lição de número 3, e até as próximas, se Deus assim permitir. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu domingo, então, excelente aula. A paz do Senhor. Senhor.